Quem votou contra o impeachment, ela ficou de liberar as emendas. Liberou ainda as emendas. Agora deu 8%. Aí então, esse aqui tem que ser 40%. Contra o impeachment. Vamos lá, gente, 7 horas. Vai na lenda para eles, não vai pagar. Nós já temos, eu acho, na outra legislatura. 13ª reunião ordinária, gestão 2013-2016, 26 de abril de 2016, horário 19 horas. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início desta sessão. Primeiro secretário, por favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozart Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de atas. Ata da 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 19 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 12ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura da ata da 10ª reunião ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2016, às 19 horas, e das atas da 5ª e da 6ª reuniões extraordinárias realizadas em 14 de março, 13 de março de 2016, às 18 horas e 18h15, respectivamente. As atas foram aprovadas e passadas para assinatura do presidente Ismael e do primeiro secretário Diego de Castro. Fez a leitura do ofício protocolado na Secretaria desta Casa, sob o número 933/2016, dos servidores do Poder Executivo, a senhora Silvana de Almeida, Cátia Fidanza Feliciano, senhores Romildo Goulart Magno Filho e Ronaldo José da Silva, que apresentaram denúncia de infração cometida pelo vereador Felipe Nardi Laudade a artigo do Código de Ética e Decoro, e também ofício do vereador Felipe aos servidores do Poder Executivo e aos demais vereadores expressando pedido de desculpa. O presidente Ismael apresentou ao plenário através de sorteio a designação de uma comissão de exame e denúncia formada por 3 vereadores que apresentará seu parecer ao fato. O vereador Felipe, pedindo a palavra, fez sua argumentação referente ao exposto, exarando mais uma vez seu pedido de desculpas aos servidores presentes por ter elevado seu tom de voz em dado momento da reunião anterior, como já havia antes remetido em forma de ofício, afirmando mais uma vez ter realmente elevado o tom de voz, reconhecendo que verdadeiramente errou, mas não houve nenhum desacato aos servidores por parte do vereador, concordando assim com a tramitação do Código de Ética exposto por esta Casa. Dando continuidade, o presidente Ismael solicitou ao primeiro secretário que fizesse a retirada dos papéis da urna para o sorteio para compor a comissão de exame e denúncia. Realizou-se então o sorteio, tendo sido sorteados os nomes dos vereadores Júlio César Marcelino, Antônio Carlos Pitondo e Laércio Garçom. Tendo sido nomeado para atuar como presidente desta comissão, o vereador Antônio Carlos Pitondo, pelo critério de mais idoso entre os sorteados. A comissão dará início aos seus trabalhos para exercer seu parecer. Fez a leitura das seguintes indicações. Indicação número 94, que sugestiona ao Executivo a detetização das galerias de escoamento de água pluvial Bueiros, de autoria do vereador Felipe, da qual fez defesa a mesma, sendo acompanhados pelos vereadores Daniel e José Osmar, que também comentaram sobre o assunto. A votação única da indicação número 94 foi favorável por unanimidade. Indicação número 95, que sugestiona ao Executivo que faça uma operação tapa-buracos na rua Felipe Laudade, no bairro da Coab, de autoria dos vereadores José Osmar e Daniel Alves da Silva. A indicação foi defendida por seus autores, sendo também comentada pelo vereador Felipe. A votação única da indicação número 95 foi favorável por unanimidade. Indicação número 96, que sugestiona ao Executivo que faça uma operação tapa-buracos na rua Francisco Monteiro Dias, no bairro Jardim Renovação, de autoria do vereador José Osmar. A votação única da indicação número 96 foi favorável por unanimidade. Foi apresentado à Casa o projeto de lei número 14 de abril de 2016, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2017, de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa para apreciação. O presidente Ismael convidou o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre destinação e aplicação de impostos,
conforme escrito em tribuna livre, da qual, usando a palavra, indagou sobre a resposta de um ofício de sua autoria, protocolado na secretaria desta Casa, sendo esclarecido pelo presidente que o mesmo foi encaminhado à assessoria jurídica deste Poder Legislativo, que formulará a resposta e logo será enviada. O senhor Pedro, continuando, diz que a denúncia feita e entregue nesta Casa irá seguir outras instâncias que lhe couber, pedindo providências desta Casa quanto ao assunto. Na palavra franca, o presidente Ismael comentou mais uma vez sobre a denúncia apresentada pelo senhor Pedro Borges nesta Casa, afirmando mais uma vez que a mesma está em estudo pela assessoria jurídica para a elaboração de resposta que, obedecendo ao prazo legal, será encaminhada. Sobre a tramitação no Código de Ética e Decoro, diz que se sente até envergonhado em olhar para o colega vereador e ver obrigado a realizar toda essa tramitação, porém está fazendo conforme manda a lei e de acordo com a legalidade. Citou o exemplo de uma situação vivida nesta Casa há alguns anos, quando foi apresentada por ele uma denúncia de uma vereadora da época, onde o presidente em gestão disse ser necessário apresentar provas para que a denúncia fosse levada à frente, tendo então apresentado que o regimento interno da Casa feito suas observações, tendo o presidente da época elaborado um pedido de desculpas e dando procedimento ao caso. Sendo assim, mediante a denúncia recebida, não querendo cair em contradição e nem ir contra o regimento interno desta Casa, é que está abrindo comissão de exame e denúncia conforme já relatado, cabendo à comissão verificar se houve ou não o desrespeito por parte do vereador. Disse ainda que o mais agravante nessa situação e o que leva um vereador a levar a voz, como foi feito pelo colega Dil, é saber que existe um prefeito que desrespeita e não houve vereadores, conforme vemos em nossa cidade. Momento este em que o vereador Daniel solicitou parte da palavra para comentar sobre a postura do colega vereador Felipe, relatando que considera desnecessária a abertura de comissão, pois considera sem perspectiva essa atitude, pois acredita não ser preciso que o vereador passe por esta humilhação a seu ver, pois todos precisam viver em companheirismo e que dificilmente foi obedecido o regimento interno da Casa, sugerindo que os ofícios recebidos nesta Casa ou alguma petição que seja colocado para ser lido no fim das reuniões para que todos os interessados permaneçam até o final da sessão ordinária. Em tom de desabafo, disse que o que se deve fazer é esta Casa de Leis montar uma comissão especial para analisar os trabalhos feitos pela atual administração, pois a cada dia a população está morrendo e muitas vezes por falta de atendimento médico hospitalar ou medicamento. Enquanto isso, esta Casa de Leis se preocupa com algo tão insignificante. Finalizando, disse que apesar de não tirar a razão tanto das pessoas que se acharam ofendidas como do vereador Felipe e que com certeza não terá mais essa atitude diante da situação semelhante. O presidente Ismael, continuando, disse que somente obedeceu o regimento interno desta Casa e, concordando, disse ter considerado absurda a publicação do pedido de desculpas nas redes sociais da Prefeitura, pois existem coisas mais importantes a ser destacadas que não são divulgadas e acredita que essa atitude foi simplesmente para deturpar a imagem do colega vereador, repudiando essa atitude e solicitando desculpas pelo procedimento acatado. O vereador José Osmar, usando a palavra, comentou sobre o ofício recebido pelo senhor Pedro Borges. Comentou também sobre a votação ocorrida na Câmara de Deputados no último domingo para o impeachment da Presidente da República e disse ser vergonhoso e lamentável para a classe política brasileira, onde todo mundo acompanhou o episódio. Quanto ao assunto voltado ao vereador Felipe, diz que acredita que o presidente seguiu fielmente ao regimento e que este fato serve de exemplo a todos os vereadores desta Casa, pois todos são sujeitos a passar por essa situação, enfatizando a união de todos. Usando a palavra, o vereador Antônio Carlos Pitondo justificou algumas solicitações de vereadores quanto à colocação de caçambas nas entradas da cidade e disse que tal pedido foi encaminhado ao Departamento de Meio Ambiente para que verifique a possibilidade da colocação dessas caçambas e espera que esse pedido seja em breve atendido, evitando assim outros problemas. Quanto às lombadas solicitadas, afirmou que algumas já foram instaladas nos locais solicitados. Lembrou também sobre o tratamento de esgoto, da qual já deveria estar sendo realizado pela empresa Copasa desde o ano de 2000, porém não houve acordo na época, elevando a importância da indicação para a detetização dos bueiros. Complementando, disse que, segundo informações, o município deverá estar recebendo uma verba para a realização de operação tapa-buraco em algumas ruas da cidade e até mesmo pavimentação, da qual será divulgado o valor nas próximas semanas. O vereador Laércio Garçom disse que esteve na prefeitura se informando onde estão colocados os servidores municipais, constatando a preocupação de servidores em diversos departamentos e órgãos do município, sendo essa uma necessidade, pois o Estado não disponibiliza de funcionários, devendo a prefeitura ceder seus funcionários para que alguns órgãos não parem seus trabalhos. Comentou também da votação ocorrida na Câmara de Deputados, considerando vergonhosa a situação e repudiando a ação de alguns deputados. O vereador Felipe, usando a palavra, agradeceu ao senhor Flávio, gerente distrital da Copasa, Marlon, engenheiro, e Maurício, encarregado da empresa, pelo esclarecimento prestado a esta casa e a toda a população guaranesiana pelas constantes faltas no abastecimento de água na cidade.
atendendo o seu pedido juntamente com o vereador Daniel, que procuraram por resposta. Registrou também os parabéns de sua sobrinha pelo seu aniversário. Comentou sobre o projeto de lei orçamentária apresentado nesta sessão ordinária, ressaltando que irá trabalhar muito este projeto, pois sabe da importância do mesmo no próximo ano. Teceu comentário também ao projeto de suplementação protocolado na Secretaria desta Casa, da qual deverá ser gasto todo o valor suplementado até o final do mandato do atual prefeito, afirmando acreditar que essa atitude prova total falta de respeito do prefeito em benefício à população, assim como as publicações nas redes sociais do Poder Executivo, tentando denegrir a imagem de um parlamentar, como já ocorreu outras vezes. Voltando outra vez ao assunto da qual sucumbiu a abertura de procedimento para a formação de comissão especial para apurar os fatos. Declarou mais uma vez total consciência de não ter em nenhum momento faltado com respeito aos colegas e nem com os servidores do Executivo. Apenas criticou a omissão cometida por eles em não apresentar respostas concretas aos pedidos feitos por esta Casa, afirmando acreditar que essa atitude prova a falta de respeito do Poder Executivo com o Legislativo. O presidente Ismael, antes de dar continuidade à palavra aos colegas, comentou também sobre o projeto de crédito suplementar que está tramitando nesta Casa, relembrando o fato em que poderia ter gasto parte desse dinheiro, mas por negligência do prefeito, que não autorizou o gasto, a escola teve que correr e procurar seus próprios meios para levantar a verba necessária, não entendendo como pode ser esse chamado de bom administrador. O vereador José Osmar, no mesmo assunto, disse que através de informações extraoficiais chegou ao seu conhecimento reclamações sobre a qualidade da merenda escolar que está sendo servida em algumas escolas do município e disse que irá verificar essa situação para comprovar sua veracidade. O vereador Daniel, dando continuidade ao assunto, sobre o projeto de crédito suplementar ao Departamento de Educação, criticou o senhor prefeito municipal por não ter realizado o pagamento dos direitos adquiridos profissionais da educação com todo esse dinheiro em caixa e relatou alguns problemas já vividos nas escolas municipais ao início de seu mandato e disse que com muita coragem foi atrás de provas para que o problema fosse resolvido, cumprindo assim seu dever como vereador. Falou ainda que acredita que o prefeito teve intenções de usar esse montante no último ano de seu mandato, mas acredita que a população hoje não é a mesma de alguns anos atrás e não está fácil de ser iludida. Lembrou também sobre o momento histórico que passa a nação brasileira, na aprovação do impeachment, pontuando alguns pontos positivos e negativos de alguns deputados no momento da votação. Comentou também de sua visita à Copasa juntamente com o vereador Felipe, buscando respostas aos vários problemas que vêm acontecendo em nosso município, apresentando os resultados logrados dessa visita. Em relação à saúde no município, disse da importância em discutir um projeto com a presença do diretor do Departamento de Saúde, pois mesmo sendo aprovada a destinação de um alto valor ao departamento, não supre todas as necessidades do município. Prova disso são as várias pessoas que procuram esta casa para pedir ajuda mediante uma situação ou depois de procurar o departamento e recebem como resposta negativa sem nenhuma explicação, relatando um fato presenciado em seu gabinete onde ficou totalmente comovido com a situação da munícipe, onde a mesma não teve resposta do departamento. Por esses motivos, destacou a importância da presença do diretor do Departamento da Educação para discutir os valores que deverão ser gastos pelo departamento em cada um de seus requerimentos, pois a população já não aguenta mais sofrer sem ter amparo na área da saúde. Citou vários exemplos, acompanhado pelo vereador Felipe, de pessoas que têm procurado o departamento e sair sem a solução do seu problema, mostrando sua indignação perante os fatos. Assim, sugeriu da assessoria jurídica da Casa que encaminhe ofício ao prefeito municipal baseado nos projetos que foram aprovados por esta Casa, para que resolva os problemas da saúde, acatando também a sugestão do vereador Felipe para que solicite ao departamento contábil que faça um levantamento do montante geral que a prefeitura tem em caixa e qual a pretensão do prefeito e onde irá empregar esse dinheiro, apresentando planilha do modo e tempo para que o mesmo será aplicado, sugerindo também que este valor seja aplicado na saúde, para que possa amenizar a dor e o sofrimento da população que tanto sofre. O vereador Antônio César comentou de sua ida à cidade de Alfenas, onde participou juntamente com o vereador José Osmar do Fórum Cultural Regional, onde foi estudado e apresentado proposta de emendas para que o Estado destine verbas aos municípios para a cultura. Falou da realização de encontro folclórico de Folia de Reis, que deverá acontecer no próximo mês de maio, no polo esportivo de nossa cidade. Relatou também sobre os problemas na área da saúde em nosso município e o descaso da população, citando alguns exemplos vividos por nossos munícipes. Disse concordar com a sugestão proposta pelo vereador e espera que seja formada uma comissão séria para averiguar os problemas na área de saúde, da qual gostaria também de fazer parte da mesma, e que discute não só os diretores do departamento, mas sim funcionários e pessoas que estão diretamente ligados a essa situação, e que analise onde está sendo empregado o dinheiro destinado à saúde.
Aproveitando a explanação do colega Edil César, o vereador Daniel mais uma vez fez uso da palavra, pontuou alguns tópicos sobre a saúde, como gastos que o município deixou de ter em relação ao pagamento dos médicos dos PSFs que hoje são pagos pelo governo federal, podendo ser este valor investido proporcionalmente aos inúmeros pedidos de exame e algumas consultas especializadas, dentre outras sugestões apresentadas. O presidente Ismael abriu espaço para que a Comissão Permanente de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais, já que esta é uma das atribuições desta comissão, para, através de seu presidente, vereador Daniel, convocar diretores do Departamento da Saúde e promover uma audiência pública para averiguar todas as situações levantadas nessa sessão ordinária. O presidente da comissão disse que, apesar de não acreditar que essa seja a solução, está disposto a trabalhar nesse intuito, convidando os demais membros da comissão e a todos os vereadores que quiserem fazer parte para participar deste trabalho. O vereador Felipe se dispôs a estar se dirigindo ao Departamento de Saúde e solicitar todos os exames, consultas e cirurgias que são feitos pela Prefeitura e a quantidade que são realizados mensalmente e quantos ainda ficam na espera, sugerindo até usar o poder de polícia caso essas informações forem negadas. O vereador Antônio César falou da comissão especial da qual fez parte para a verificação dos terrenos que foram doados e disse que, em tom de desabafo, que tem certeza do dever cumprido como vereador diante da atribuição que foi designado. Mesmo podendo se recusar da tarefa, executou com dedicação tudo o que lhe foi proposto. Estendendo em suas palavras, citou outros exemplos de problemas relacionados à saúde, que são presenciados no dia a dia. Como todas essas realidades vistas, disse que talvez o problema da saúde não seja a falta de dinheiro, e sim a falta de planejamento. O vereador Daniel reiterou de sua fala justificando que em nenhum momento criticou o trabalho desenvolvido pelo vereador em sua comissão. Apenas disse que todo o trabalho das comissões torna-se em vão, pois o prefeito não acata nenhuma sugestão desta casa por parte dos vereadores. Finalizando, comentou sobre a forma que os munícipes são tratados, deixando a população sem nenhuma resposta, pois são eles que pagam os salários tanto dos políticos quanto dos funcionários através de seus impostos. Para finalizar, o presidente Ismael disse que depois de tantos assuntos explanados pelos vereadores referentes aos problemas de saúde, disse que o que se percebe é que o prefeito não está cumprindo sua parte, principalmente na área da saúde, como foi bem questionado. Disse acreditar que esta casa pode estar criando uma comissão de inquérito sobre o prefeito municipal, caso mesmo não esteja cumprido com o seu dever e interesse público. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo, uma cópia da gravação desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Tem uma ressalva aqui, senhor presidente. Pois não. Onde o vereador Daniel estava relatando sobre o Departamento de Saúde, foi colocado Departamento da Educação. Então vou anotar aqui para a Valéria Ser feita a correção e logo em seguida passado para a assinatura aí, das atas. Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata em parte após correção. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de relação de correspondências recebidas. Tem mais uma ata a ser lida ainda, senhor presidente. Ata Perdão. da 11ª reunião ordinária. Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 12 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 11ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com ausência justificada do vereador Júlio César Marcelino, por se encontrar com problemas de saúde. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura do convite da paróquia Santa Bárbara para participar da missa em ação de graças pelos seus 142 anos. Padre Gentil Campos Júnior solicita informações quanto à questão ambiental em nosso município, sendo este o tema da campanha da Fraternidade 2016.
Ofício do comandante da 20ª Companhia da Polícia Militar, Sr. Gilson de Oliveira Venceslau, agradecendo esta Casa de Leis pelo recebimento de moção de boas-vindas ao comando desta unidade. Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, informa celebração de convênio à Associação Arte, Vida e Cultura da Capoeira e o Estado de Minas Gerais. Fez a leitura das seguintes indicações. Indicação número 86, que sugestiona ao Executivo que a coleta de lixo da rua João Minquilo seja realizada todos os dias úteis da semana, de autoria do vereador Felipe, da qual fez a defesa da mesma. A votação única da indicação número 86 foi favorável por unanimidade. Indicação número 87, que sugestiona ao Executivo que seja fornecida vacina contra a influenza a todos os servidores públicos municipais, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor, sendo também comentada pelo vereador Antônio Carlos Pitondo. A votação única da indicação número 87 foi favorável por unanimidade. Indicação número 88, que solicita ao Executivo que interceda junto ao órgão competente no sentido de colocar placas indicativas da existência de lombada no trevo que dá acesso à imagem de Santa Bárbara, de autoria do vereador Felipe, sendo a mesma defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 88 foi favorável por unanimidade. Indicação número 89, que sugestiona ao Executivo que a substituição das caixas de água da Escola Olavo Vilas Boas e do Centro Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Fayad Minquilo por caixas de água de maior capacidade de armazenamento, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor, da qual ganhou também comentários do vereador Daniel. A votação única da indicação número 89 foi favorável por unanimidade. Indicação número 90, que sugestiona ao Executivo cessão de uniformes e EPIs aos funcionários do Departamento de Obras, de autoria do vereador José Osmar. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 90 foi favorável por unanimidade. Indicação número 91, que sugestiona ao Executivo a tramitação de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiências, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 91 foi favorável por unanimidade. Indicação número 92, que sugestiona ao Executivo a colocação de cabine e bebedouro público no ponto de táxi localizado na Praça Coronel Paulo Ribeira, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 92 foi favorável por unanimidade. Indicação número 93, que solicita ao Executivo informações sobre quando será reaberta a Casa da Memória, de autoria do vereador José Osmar, da qual fez defesa da mesma, sendo acompanhado pelos vereadores Felipe e Daniel. A votação única da indicação número 93 foi favorável por unanimidade. Foi apresentada uma moção de congratulação à Paróquia Santa Bárbara pelos seus 142 anos a serem comemorados, de autoria do vereador Diego de Castro, que fez a defesa da mesma, comentada por uma crítica construtiva pelo vereador José Osmar, parabenizando o autor pela indicação, juntamente com o vereador Daniel. A votação única da moção foi favorável por unanimidade. Foram apresentados a casa os seguintes projetos. Projeto de lei número 11, de 5 de abril de 2016, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O vereador Felipe pediu a palavra para comentar sobre o assunto, sugerindo, caso houver necessidade, que seja marcada uma audiência pública com todos os servidores públicos municipais para discutir a matéria, e também que seja marcada reunião extraordinária dando publicidade da mesma a todos os servidores para que assim seja aprovado o projeto, caso já visto a escassez do tempo. A assessoria jurídica deu algumas orientações pertinentes ao projeto, sugerindo que esta casa encaminhe ofício ao Executivo, solicitando esclarecimentos a fim de estarem resguardando de possíveis reações futuras. Após longa discussão e várias sugestões ouvidas, o presidente Ismael sugeriu ao presidente da Comissão de Legislação uma reunião extraordinária para emissão de parecer ao projeto, ficando então convocada pelo presidente reunião da comissão, sendo sugerido ainda que todas as comissões se reúnem em conjunto para exarar o parecer ao projeto no próximo dia 13 do corrente ano às 17 horas e após a reunião das comissões. Ficou convocado pelo presidente Ismael reuniões extraordinárias às 18 horas e 18 horas e 15 minutos para a primeira e segunda votação ao projeto. O presidente solicitou que seja convocada a senhora Silvana Almeida, do Departamento Contábil do Executivo, para comparecer neste Poder Legislativo às 17 horas do dia 13, antes das reuniões das comissões, para prestar esclarecimentos sobre o projeto em pauta, orientando ainda aos servidores públicos municipais que os mesmos procurem seus direitos perante a Justiça. Projeto de lei número 12, de 8 de abril de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 1.795.000, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 13, de 2 de abril de 2016, que altera a lei 1359, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Todos os projetos foram encaminhados às comissões da Casa para apreciação. O presidente Ismael convidou o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre nacionalismo e liberdade, conforme escrito em tribuna livre, da qual, usando a palavra, comentou sobre a crise que o país enfrenta, que, a seu ver, é mais moral do que econômica, sugerindo até a volta do regime militar para governar esta nação, pois entende que o mesmo é melhor preparado. Falou também sobre alguns assuntos que foram discutidos nessa sessão ordinária e a luta dos vereadores para fazer cumprir a lei, enaltecendo aos vereadores que tanto esforçam para ver o direito dos servidores serem cumpridos. O presidente Ismael comunicou ter recebido da Folha Regional de Muzambinho a todos os vereadores para a participação da festa em comemoração aos 26 anos de existência do jornal. Ressaltou também sobre uma das funções do vereador, que é de fiscalizar os atos do prefeito, e disse das muitas cobranças que o vereador tem e muitas vezes acaba exercendo funções além de sua função, que é legislar. Comentou sobre a postura do prefeito em enviar projeto de reajuste de apenas 8%, não obedecendo à lei, e a luta dos vereadores para que pelo menos este índice fosse concedido. Disse concordar com a posição do senhor Pedro Borges sobre essa conduta. Citou também sobre os problemas de falta de abastecimento de água e energia elétrica, que são assuntos muito criticados e comentados nas redes sociais. E disse da falta de compromisso dessas empresas mistas, que muitas vezes sobrecaindo para que os vereadores a solução dos problemas. Lembrando também de vários problemas, como falta de funcionários estaduais, obrigando as prefeituras a cederem seus funcionários para ocupar as vagas, para que o trabalho não venha a parar, atrapalhando o trabalho que poderia ser muito mais aproveitado. Criticou várias falhas do Estado e empresas estatais de um modo geral em todo o país em diversas áreas, pois infelizmente não fazem sua parte. O vereador Daniel também comentou sobre a má qualidade do serviço para essas empresas estatais, afirmando que, como vereador está mais próximo do povo, as cobranças são mais acentuadas. Disse também sobre as críticas que os vereadores recebem pelas redes sociais, se convencendo que parte dessas críticas vem de pessoas mal informadas da sociedade e que culpam em tudo os vereadores, enquanto isso milhões de dinheiros estão sendo derramados pelos grandes sem que alguém dê conta. O presidente Ismael, ainda comentando sobre as reclamações da população pela falta de abastecimento, relatou que várias foram as reclamações feitas através da rádio da cidade, que, em contato com a empresa Copasa, o radialista foi informado que não havia registro de nenhuma reclamação na empresa, provando que a população não procurou os meios certos para fazer suas reivindicações. O vereador Felipe também comentou sobre as reclamações advindas da população e disse distrair da cidade de São Sebastião do Paraíso, juntamente com o vereador Daniel, buscando trazer soluções do problema à população, mencionando a dificuldade de se executar o trabalho, pois a mesma pessoa que cobrou pelas redes sociais a solução do problema por parte dos vereadores, agora critica os mesmos por terem utilizado o carro para a viagem. O vereador Antônio Carlos Pitondo parabenizou as pessoas que procuraram a Copasa para fazerem suas reclamações, pois procuraram o local certo, pois a empresa não está respondendo com seus serviços à altura à população, e isso não vem ocorrendo não só em nossa cidade, mas também em outros municípios. Comentou sobre a capacidade de água nas caixas de armazenamento das escolas e disse se envergonhar diante dessa situação, sendo importante e necessária a verificação para que o problema seja solucionado. Comentou sobre a indicação apresentada para aquisição de vacinas a todos os servidores públicos e disse que, assistindo a um programa de televisão, viu uma defesa jurídica de uma prefeitura onde relatava que o vereador não pode apresentar indicação que gere despesa ao município, ficando essa indicação a critério do prefeito em atender ou não. Situação esta que muitas vezes dificulta o trabalho do vereador. Disse também que esteve em reunião com o prefeito pleiteando o reajuste de 11,27% aos servidores, porém o mesmo alega não ter condições para conceder este reajuste. Finalizando, disse ser favorável que então seja aprovado o índice de 8, para não travar mais a vida do servidor. O vereador Mozart, usando a palavra, parabenizou o vereador Diego pela indicação à moção de aplauso da paróquia Santa Bárbara. Disse também que foi procurado por alguns munícipes cobrando o problema da falta de abastecimento de água nos bairros do alto da cidade, e mediante isso procurou a Copasa em nossa cidade, buscando esclarecimento sobre o problema, onde constatou que os funcionários estão muito empenhados trabalhando para resolver este transtorno vivido à população. Disse também que foi informado pelo servidor da empresa que está sendo construído 2 reservatórios para o abastecimento da população dos loteamentos novos, que estão sendo formados no alto da cidade, favorecendo a população daquela região. O vereador Antônio César da Silva disse que compactua com o pensamento do amigo presidente Ismael e que a falta de água tem um culpado, sendo este a empresa Copasa, não deixando de destacar que a falta de um plano diretor do município também coopera com a situação.
Comentou que também recebeu várias reclamações de munícipes devido a este problema e espera que essa situação se resolva rapidamente. Agradeceu ao funcionário Alexandre do Departamento de Obras, que ao procurar devido a um problema na rede de esgoto do bairro, o mesmo prontamente o atendeu, como também o servidor Luciano, que o procurou para a retirada de entulho em uma das ruas do bairro, e foi informado que a Prefeitura no momento não está fazendo a retirada de grandes quantidades de entulho, mas deverá voltar o trabalho de limpeza apenas de quantidades menores, fazendo assim o comunicado à população. O vereador Felipe, usando a palavra, disse que é preciso eximir de culpas os servidores da Copasa, pois todos são conhecedores do trabalho e o esforço que por eles dispensados, procurando sanar este problema. Porém, o que não pode ser inocentadas é a Copasa e a Prefeitura. Chamou a atenção dos colegas edis ao projeto de crédito suplementar apresentado nesta casa, salientando que, embora a preocupação do prefeito municipal ser grande no tocante da economicidade que o mesmo acabou por infringir a lei, levantando e pontuando alguns argumentos sobre o assunto. Comentou também sobre a carta aberta enviada pelo pároco da cidade, protocolado nesta casa, onde o mesmo elenca várias perguntas aos vereadores, e disse de sua satisfação, pois de todas as perguntas feitas pelo padre, quase todas já fez sua cobrança da prefeitura nesta Casa de Leis, afirmando que, apesar de saber que esta casa irá responder ao ofício, também irá dar sua resposta ao padre, anexando todos os pedidos já feitos. Finalizando, fez uma releitura das perguntas enviadas pelo padre e disse acreditar que está no caminho certo, pois todas as cobranças já são feitas, estão com o tema da campanha da fraternidade deste ano. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura da relação de correspondências recebidas durante a semana. As correspondências se encontram à disposição dos vereadores e cidadãos na Secretaria. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, alimentação escolar do ensino fundamental, creche pré-escola EJA e educação especial. O senhor Pedro Arcanjo Borges denuncia 2 casos de possíveis condutas ilegais pela administração pública. Poder Legislativo responde à carta-denúncia do senhor Pedro Arcângelo Borges. Vamos para a leitura, discussão e votação de indicações. Indicação número 97, que sugestiona ao Executivo providências para tapar os buracos da Avenida Deputado Humberto de Almeida, em toda a sua extensão. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Vereador José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Não estou com a garganta muito boa, mas serei rápido. Muitas vezes já foram tapados com a operação tapa-buracos, aquelas crateras que se encontram na extensão final lá da avenida. E basta uma chuva, os moradores, comércios são penalizados mais uma vez com aquelas crateras. Então é o seguinte: dinheiro do povo jogado fora, indo por água abaixo, né? Já que a prefeitura não tem dó do dinheiro, né? Então que faça de forma definitiva um tapa-buraco de verdade lá, porque eles estão colocando lá, eu acho que deve ser massa de pão, né? E no final eu tirei até umas fotos, não tem condições
de passar, né, no acesso à estrada rural, bem no final da avenida. Os novos vereadores que passaram, tiveram a oportunidade, passem por lá. Está intransitável. No final da avenida, começo da estrada de terra. Não acreditei quando fui chamado e vi aquilo lá. Então, no mais, conta aí com os nobres vereadores na aprovação dessa indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 97. Favor se pronunciar o vereador. Alguém quer falar sobre a indicação? Senhor presidente, só queria fazer um comentário na indicação. Eu não vi o teor inteiro da indicação, mas pelo que o vereador Juninho falou, é mais na parte que está asfaltada? Sim, nobre, é na parte do asfalto. Então, e porque... lá no final, né, a indicação foi mais por causa da divisa, né, entre a hora que termina o asfalto e começa a terra. Porque jogaram até entulho, caco de piso, né? Então, só queria sugestionar ao vereador que fizesse também na parte que tem as lajotas. Porque há 3 semanas atrás, chegando perto da igreja do Bom Jesus, teve um motoqueiro lá que tiraram a lajota, não colocaram outra no lugar. O rapaz bateu o pneu na frente da moto, caiu uns 30 metros para frente, em cima do passeio próximo à igreja. E esse munícipe, ele chegou a comentar que ia entrar contra a prefeitura para consertar os danos da moto que ele teve. E já teve problema assim na rua Francisco Monteiro Dias, aonde devido à falta de lajota também, o munícipe descontrolou com o carro e bateu na grade do velório municipal. Então, que se colocasse aí junto na indicação a parte das lajotas também, que se fosse relocado alguma, se tiver alguma quebrada, que fosse reposto. Obrigado, senhor presidente. Ok. Eu apresento na próxima reunião. Se você quiser apresentar agora, a gente pode entrar em plenário aqui. Senhores vereadores, é favorável que ele apresente hoje essa indicação? Então todos são favoráveis à apresentação. Vou levar em votação também as 2 indicações. Podemos ser? Pode ser? A do Juninho já juntamente com a dele das AJs. Favor se pronunciar os vereadores contrários às indicações, as 2 indicações. Nenhuma abstenção, nenhum voto contra, 10 votos a favor. Aprovada. Indicação número 98, que sugestiona ao Executivo tramitação de projeto de lei de implantação de programa de coleta e reciclagem de óleos e gorduras. Autoria, vereador Ismael da Silva Santos. Essa indicação, sugeri ao prefeito aqui que já é um projeto que já está funcionando na cidade de Guaxupé. E essa lei dá a uma ONG cadastrada no município o direito de estar recolhendo esses óleos e gorduras nas casas e empresas. E dentro do projeto que eu anexei, tem também lá algumas vantagens que a população vai receber e o empresário também contribuindo aí com essa coleta de reciclagem de óleos e gorduras. É algo muito bom aí para o meio ambiente. Caso queiram ler aí o anexo na indicação, fica à disposição da secretaria e conto aí com o apoio dos senhores vereadores. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 98. Alguém gostaria de se pronunciar? Algum vereador é contrário à indicação 98/2016? Definida então 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 99, que solicita ao Executivo informação se os índices aplicados quanto ao reajuste anual em contratos foram devidamente observados sob os princípios da legalidade e da impessoalidade. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nardi Laudade, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhores vereadores, em 15 de fevereiro foi autor de uma indicação onde solicitei ao Executivo informações acerca dos índices oficiais que a Prefeitura iria aplicar nos
contratos que ela mantinha, por exemplo, com o Pronto Socorro, com a Corporação Santa Bárbara, contratos de assessoramento jurídico que ela mantém, como por exemplo, com o Dr. Alberto, esperando que a resposta vinda pelo chefe do executivo, pelo senhor prefeito municipal, fosse satisfatória, ou seja, fosse respondida. E aí recebi uma resposta onde me informa que os contratos foram renovados e os índices aplicados de comum acordo entre a prefeitura e fornecedores. Porém, senhores vereadores, para a aplicação de índices, não existe comum acordo, existe lei. O prefeito, para reajustar contratos, deve obedecer índices legais, assim como para reajustar o salário dos servidores, que foi uma briga que a gente teve aqui, ele deveria ter adotado índices oficiais, INPC 11.28 ou IPCA 10,24. E sou sabedor, extraoficialmente, por exemplo, contrato de assessoria jurídica, a prefeitura deu 0% de reajuste. Contrato de aluguel do pronto-socorro, a prefeitura deu 11,28 de reajuste. Reajuste dos servidores públicos, a prefeitura deu 8. Então vejam só, o prefeito tem que prezar pela legalidade, pela impessoalidade. A pessoalidade é tratar todos sem distinção, vamos dizer assim. E pela isonomia, ou seja, pela igualdade. Uma coisa que ele tinha que adotar um parâmetro só, ele deu 0% para um, 8% para o servidor e 11,28% para outro. Ele reajustou os contratos e os salários dos servidores públicos da maneira como ele bem quis e como ele bem entendeu. Então, o intuito dessa indicação, eu estou solicitando maiores informações e que ele venha trazer aqui para mim o nome dos contratados, o valor dos contratos e o percentual que ele utilizou para renovar esses contratos no ano de 2016. Entendendo que a função do vereador é de fiscalizar e, como nós tivemos índices diferentes nos contratos e no reajuste dos servidores adotados pelos servidores públicos, pelo prefeito municipal, e também para que nós, vereadores, não anuímos com isso aí e não incorramos também em ato de improbidade administrativa, é que estou solicitando estas informações para que possa analisá-las e friamente tomar as decisões que eu achar necessária. Então, prezando pela fiscalização, gostaria de contar com o apoio dos novos colegas. Vereador, você me permite uma parte? Eu não prestei muita atenção. Se está pedindo aí para ele enviar uma relação de todas as empresas prestadoras de serviço? Todas, na verdade, todas as obras licitadas, geralmente elas têm os reajustes anual do índice de infração. Sim. E isso consta até em contrato, na verdade, sim, muitas das vezes, né? Então, seria importante que viesse todos os prestadores de serviço, porque aí nós vamos ver a forma que o prefeito está tratando o servidor, o locatário, né? Locatário, né? Do que está fornecendo aí prédios ou algum imóvel ao município, da forma que está agindo, porque não pode ter essa diferença aí, né? Então, ainda mais que nós estamos no ano eleitoral, né? Então pode de alguma forma estar favorecendo alguém, né? Mesmo ele não sendo candidato, mas ele terá um sucessor que ele o apoiará. Então precisa ter esse cuidado aí, né? É muito importante essa indicação, vereador de Fazenda. Gostaria de parabenizar. E que, se não tiver, que o vereador pudesse colocar aí todos os contratos do município e a forma que foi dado o reajuste no início do ano. Muito obrigado. Aqui está genérico, eu estou englobando tudo, solicitando que seja informado o nome do contratado, o valor do contrato em 2015 e o percentual que ele utilizou para renovar em 2016 cada contrato. E caso não obtenha resposta satisfatória dessa vez, ou seja, caso ele responda da maneira como ele respondeu da última vez, já pode até deixar registrado em ata que eu vou estar buscando essas informações judicialmente e tomando as devidas providências. Conte com o meu apoio. Impessoalidade. Desde quando eu entrei aqui, não existe isso no governo João Carlos Benquilo.
impessoalidade, desde as doações de terreno que eu estou falando em impessoalidade. E continua. Ele manda e continua acontecendo, agindo da impessoalidade e da legalidade. Os vereadores que for contrário à indicação, por favor, se manifestar. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 15, que solicita a moção de aplausos ao grupo de teatro e dança Máscaras, pela inauguração do espaço Máscaras Cultural, Cordelteca João Gomes de Sá e Sala Daniel Melo, no Clube do Alto Miguel Gibrim, por ter se tornado neste mês o primeiro ponto de cultura de Guaranésia com certificação do Ministério da Cultura. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nardi Lealdade, gostaria de fazer defesa do seu requerimento? Sim, senhores vereadores. Nós temos um departamento de cultura, apesar dos vínculos de amizade que eu tinha com o Preto, nunca deixei de criticar e agora também não seria diferente. Nós temos um departamento de cultura que tem por premissa básica promover a arte, o teatro, a dança. Departamento de cultura este que nunca fez teatro, que nunca fez dança em 7 anos e 4 meses da gestão João Carlos Minquilo. Em contrapartida, nós temos um grupo de pessoas que formam um grupo Máscaras, uma entidade sem fins lucrativos, que preza pelo incentivo à arte em nosso município. Promove diversos espetáculos teatrais, ensina teatro para as crianças e jovens, promove aulas de dança, incentiva a literatura através do cordel, que é uma literatura nordestina baseada na rima e na trova. E no dia 22, sexta-feira passada, o Máscaras inaugurou o seu espaço Máscaras Cultural no Clube do Alto do Miguel Gibrim, onde promoveu uma belíssima reforma através da contemplação de R$40 mil pelo governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Cultura, que foi utilizado para este fim, incrementando ainda mais as atividades deste grupo de teatro e propiciando ainda mais o incentivo à arte em nossa cidade. Outro fato também merecedor da moção de aplausos a este grupo de teatro é que neste mês de abril também o Máscara se tornou o primeiro e único grupo teatral de Guaranésia a conseguir o ponto de cultura com certificação pelo Ministério da Cultura, que possibilitará ao grupo de teatro ainda mais a realização de ações de impacto sociocultural em nossa comunidade. Ou seja, o Máscaras, em tão pouco tempo, nestes últimos tempos, é melhor dizer, recebeu R$40 mil do governo de Minas, reformou Miguel Gibrim e continua lá dando suas aulas de dança e de teatro, e agora recebeu também o certificado de ponto de cultura do governo federal, onde receberá também para incrementar ainda mais as atividades do grupo, e conforme seu diretor Maurinho disse, encampará no espaço ainda a Biblioteca Ilha da Cultura, que por falta de incentivo da Prefeitura Municipal está com as portas fechadas. Ou seja, uma entidade sem fins lucrativos que assume as responsabilidades que até então deveriam ser do ente público, é digna de aplausos dessa Casa de Leis. Motivo pelo qual é que propõe essa moção de aplausos, para que cada vez mais sirva de incentivo para que pessoas como estas, engajadas na causa cultural, continuem a realizar o seu trabalho em prol da cultura e da comunidade guaranesiana. Vamos agora para a discussão e votação única do requerimento da moção. Algum vereador deseja se manifestar? Favor de pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. Definido, então, 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 16, que solicita moção de pesar à família da senhora Tercília Citon Magre pelo seu falecimento. De autoria do vereador Felipe. Vereador Felipe, gostaria de fazer defesa do seu requerimento? Não, apenas o meu respeito a toda a família, meus amigos da senhora Tercília Citon Magre. Vamos para a discussão e votação única do requerimento 16. Favor de pronunciar o vereador que for contrário. Aprovado, 10 votos a favor, nenhum voto contra. Apresentação de projetos. Apresentação do substitutivo ao projeto de resolução número 1 de 2 de fevereiro de 2016,
que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2017-2020 e dá outras providências. Autoria mesa diretora, valor R$ 4.723,11. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciarem. Apresentação do projeto de lei número 15, de 26 de abril de 2016, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito para a legislatura 2017-2020 e dá outras providências. Autoria mesa diretora, valor do subsídio prefeito, R$ 14.362,16. Valor do subsídio do vice-prefeito, R$ 4.787,38. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciarem. Palavra está franqueada, primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem. Primeiro o presidente, dispenso a fala. Segundo vice-presidente, senhor José Osmar da Costa Júnior vai falar? Presidente, peço licença. Presidente, eu Ok. peço dispensa. Concedido. Concedido, senhor secretário. Vou ser breve porque eu recebi aqui um ofício, né, da senhora Maria Helena, da Educação, ao qual ela numerou vários itens aqui, inclusive diz ao final de sua fala, né, solicito ainda que esse ofício seja transmitido por Vossa Senhoria aos demais vereadores, para que não haja dúvidas da lisura de nosso trabalho, política pública educacional que não se presta à politicagem eleitoreira. Então está desse jeito agora, né? O vereador não pode piscar que está ofendendo funcionário, está ofendendo diretor, está ofendendo prefeito, tudo, né? Eu apenas disse que recebi uma denúncia e que eu ia averiguar, nem formalizei. Olha para ver, eu nem formalizei o ato, né? E na sexta-feira já recebi aí um telefonema da Geórgia, senhora Geórgia, nutricionista da prefeitura, já me esclarecendo, né? Inclusive diz que a sopa até é servida, mas para berçário, né? E me deparo aqui com o ofício da Maria Helena Pereira Dias, né? Mas não vou nem falar muita coisa não, porque eu acho que quem tem que dar explicação, quem tem que dar explicação a essa Casa de Leis pelos 1.800.000 reais que não foram gastos, são eles. Eu estou fazendo o meu papel, cada um no seu quadrado, né? Eu sou vereador, representante do povo, e vou continuar falando o que o povo me traz, investigando se é verdade ou não, mas pelo jeito eu estou muito respeitado, porque a resposta vem bem antes do que, né, do que a pergunta chegar lá. Isso é bom. Agradeço aí a Geórgia, que já me ligou na sexta, me deu todo o esclarecimento. Respeito o trabalho da Maria Helena, mas o prefeito que tem que dar explicação do 1.800.000, não o vereador tem que perder tempo para ficar respondendo ofício, né, de coisas que eles vão lá, já foram lá, envenenaram os funcionários. Tenho certeza que disseram lá que o Juninho Capoeira falou coisas terríveis deles, né? E eu fiz apenas uma citação aqui nessa Casa de Leis, né, para ver que a coisa, a politicagem está vindo de lá, e depois querem trégua, né? Eles estão procurando é guerra, querem trégua aí, que é uma anistia, mas o prefeito de vocês lá, ó, não colabora não, tá? Ele não colabora não, ele quer extirpar essa Casa de Leis.
E a minha boca ninguém vai calar, não. Tá? É só isso, senhor presidente. Antônio Carlos Pitondo, vai fazer uso? Dispenso, peço aí. Dispensa. Ok. Antônio César da Silva. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores e público presente. Só gostaria de falar que estive segunda-feira em Guaxupé, junto com o nobre vereador Mozart, participando lá da audiência pública de segurança, e junto com o vereador Carlão também esteve presente na audiência, e fiquei bobo de ver o desrespeito do governo de Minas com a polícia militar e com a polícia civil. Redução drástica no orçamento, parcelamento de pagamento do policial civil, as viaturas sucateadas, e o que mais me impressionou, senhor presidente, foi saber lá que o governador do estado tinha baixado um decreto estipulando limite de proximidade à pessoa dele. Então é assim, quem está aí na rua, nós, comerciante, a população, tá Deus dará. E até um parlamentar para chegar para conversar com ele, tem aí que se manter um limite de distância. Então é cada coisa que a gente vai vendo que o Brasil está no que está por pessoas assim. Está vendo a crise que está, a situação que está, e vai aí, ó, de morrinha abaixo. E também gostaria de dizer que foi levantado questões importantes lá. Acho que foi um debate caloroso e que vai aí com o tempo trazer boas notícias para a Guaranésia, Guaxupé e a região. No mais, seria só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Felipe Nardi Lealdade. Rapidamente, primeiro, em nome da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dizer que quinta-feira nós temos reunião normal às 15 horas para dar parecer em alguns projetos. O primeiro projeto, o projeto de lei número 53, que o prefeito respondeu, projeto aquele sobre parcelamento do solo, onde ele diz que não aquecerá com nenhuma das alterações propostas por nós vereadores e pelas pessoas que participaram daquela audiência pública, haja vista que não atende à supremacia do interesse público, e sim para o anseio dos empreendedores imobiliários e loteadores. Então ficou acordado entre a gente que assim que chegasse a resposta a gente ia dar o parecer. A resposta está aqui, a gente lê na íntegra na quinta e emite o parecer. Temos também que dar parecer ao projeto de lei número 12, que solicita a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.735.000 para o Departamento de Educação, oriundo de um termo de ajustamento de conduta, onde o prefeito teve que assinar com o Ministério Público por não ter gasto o valor total na educação nos anos de 2013 e 2014, oportunidade na qual eu gostaria de solicitar a Valéria que fizesse, não é uma convocação, mas sim um convite à diretora do departamento, a senhora Maria Helena Pereira Dias, para que veja se tem possibilidade dela comparecer à reunião na quinta-feira, às 3 horas. Eu particularmente tenho algumas dúvidas ao projeto, e como não é de meu interesse travá-lo, se ela puder vir, a gente evita estar mandando ofício, aguardando as respostas tão demoradas da prefeitura. Então, se ela puder vir, será um prazer para a gente poder bater um papo sobre o projeto e já emitir o parecer logo na quinta-feira. Temos também o projeto de lei número 13, que altera a formação do CODEMA no município, né, tirando aí os membros da Câmara a pedido. E temos também os 2 projetos que foram apresentados hoje a respeito da fixação do subsídio para a próxima legislatura. Só isso, uma boa noite a todos. Laércio Garçom. Hélio de Brito. Mosaico Hélio de Brito. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Só respondendo ao que o vereador Juninho disse aí, que foram envenenar, na verdade, na reunião passada nós
na fala dele, ele disse que um munícipe tinha procurado e dizendo que só estava servindo sopa de fubá nas escolas públicas. Pois bem, ele disse que ia averiguar. Eu fiz isso, eu fui até o departamento para averiguar isso, porque é uma denúncia grave, porque o Departamento de Educação recebe verbas que são destinadas para alimentação. Hoje mesmo, nas correspondências, nós temos uma correspondência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de verbas, e sendo que dessas verbas, acho que em torno de 22 mil é para alimentação escolar. O resto são para os outros programas, para transporte, Brasil Carinhoso e outros. Então, é uma denúncia grave, sim. E eu fui até lá para averiguar. E questionei ela com relação a isso, se as escolas estavam mesmo servindo só sopa de fubá. Ela também me perguntou quem havia falado. Eu falei que foi na fala do vereador José Osmar, que ele havia dito que o munícipe tinha me comunicado que só estava servindo sopa de fubá. E ela disse que isso não era a verdade. Eu tive também no CEMEI, onde tem a cozinha industrial, e lá conversei com a diretora do CEMEI, a Ângela Bock, que também é presidente do Conselho da Merenda, e com a Geórgia, que é a nutricionista da cozinha. Tem 6 funcionários lá, elas trabalham de forma incansável para poder estar servindo as refeições dentro do horário e na quantidade necessária para todos os alunos do município. São, no período da manhã, todos recebem refeição, e no período da tarde, durante 3 dias da semana, é refeição, e 2 dias é lanche, biscoito, bolo, pão, alguma coisa. E todas as refeições, cada aluno recebe uma fruta. Me falou também que tem um contrato com pequenos produtores rurais para questão de abastecimento de legumes e verduras. Até tinha um produtor que havia rescindido o contrato e eles precisavam fazer a licitação por alguns dias, ia estar faltando alguns itens na questão de verduras e legumes por conta disso, mas essa era coisa temporária. E, justo na hora que eu cheguei lá, era a hora que as crianças estavam tomando lanche, e todos muito bem tratados. Visitei também a cozinha, tudo muito limpo, muito organizado, a despensa muito bem abastecida, com carne, então, um freezer com carne de frango, outro com carne de vaca, e mostrou todo o cardápio. Então, eu acho que eu fiz o que ele disse que ia fazer, que era averiguar. E é lógico, se eles tomaram a iniciativa de mandar o ofício, e também o convidado para estar visitando a cozinha, visitando a escola, não só o nobre vereador José Osmar, como a todos que queiram visitar a cozinha, está à disposição, não precisa marcar horário, não precisa nada, eles estão à disposição de todos aqui. Então, Se me permite uma parte? Sim, senhor. Com certeza eu irei, sim, visitar, não só para fiscalizar, mas também para ver se a escola necessita de alguma coisa. E para ver como uma palavra altera todo o sentido de uma fala, né? Como o Nobre acabou de falar aí, que eu disse que as escolas estavam servindo só sopa de fubá. Só sopa de fubá. E foi exatamente o que o senhor disse na sua fala. Eu disse que estava servindo sopa de fubá. Sopa de fubá quer dizer que mais nada. Sopa de fubá é servido para os alunos abaixo de 3 anos, alguns alunos que não pode comer, não pode se alimentar de alimentos sólidos, recebe alimentação de sopa de fubá. Então, mas fica o convite da diretora Ângela e da nutricionista Ângela, da nutricionista Geórgia, para todos os vereadores estar visitando a escola e visitando a cozinha industrial que abastece todas as escolas municipais. Como o nobre vereador César disse, nós tivemos em Guaxupé, na audiência de segurança pública, ontem, que foi presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, teve
tinha na comissão o Midinho Madeira e o deputado Antônio Carlos Arantes. E tivemos também a presença lá do deputado Cássio Soares. Era sobre a construção ou não de uma casa de custódia para menores infratores no município de Guaxupé. Lógico que o deputado Midinho era a favor, até se propôs a até ajudar com a emenda no valor de R$200 mil para estar construindo essa casa, e o deputado Arantes era contra por achar que isso ia trazer as pessoas, os jovens infratores de outra cidade para o município de Guaxupé. E foi acordado alguns pontos, depois esse requerimento foi aprovado, porque por 2 votos a 1 foi aprovado, mas teve várias discussões sobre essa questão do menor infrator. E houve proposições com relação à redução da maioridade penal para estar os menores infratores que estão sendo punidos penalmente. Hoje, quem comete um crime hediondo, um menor, só pode ficar recluso 3 anos, não mais que isso. Houve também comentário com relação ao jovem poder trabalhar com a menor idade, com 13, 14 anos, poder estar ingressando no mercado de trabalho, que isso, a questão do jovem ficar sem trabalho, ficar aí vagando pelas ruas, só traz... Esses jovens acabam buscando o caminho do mal. Como o promotor, Dr. Tales, disse, cabeça vazia é oficina do diabo. Então, isso também foi discutido lá. E foi falado com relação ao orçamento da Polícia Militar, que foi cortado pelo governo estadual mais de 100 milhões da Polícia Militar, Polícia Civil, e por isso que às vezes as prefeituras têm que arcar com várias coisas que a polícia necessita, às vezes até com pneu, com cabo de embreagem, com funcionário para estar ajudando os policiais, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, em vários setores. E Guaranésia foi citado por 2 vezes, citado de maneira positiva, com relação ao programa Garotos da Paz e também ao programa de monitoramento por câmeras via tablet, que são programas que foram implantados pelo Sargento Godoy e que tiveram uma ótima aceitação e resultados na nossa cidade. E da fala do juiz da infância, Dr. Milton Furquini, e do promotor Dr. Tales, ia ser elaborado um documento que ia ser mandado para o Congresso Nacional, para todos os 513 deputados e para a presidente Dilma, até para sugerindo algumas mudanças no Código Penal, usando a fala desses dois, tanto do juiz quanto do promotor. E, no mais, eu queria também estar anunciando aqui que o deputado Gustavo Correia está mandando para o município de Guaranésia um carro Fiat Lebro, que vai para o Departamento de Saúde. A gente queria que fosse uma ambulância, mas não foi possível, mas esse carro vem para estar para o Departamento de Saúde, para estar ajudando nos trabalhos do departamento. É uma conquista do Grupo Democratas, o nobre vereador Carlão já saiu, mas a gente tinha trabalhado no sentido de que viesse uma ambulância, mas o carro eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para o departamento. No mais, uma boa noite, senhor presidente e demais pessoas. Bem, gente, alguém... Pois não. Senhor presidente, só gostaria de fazer um comentário que eu achei importante lá na audiência pública, até eu ia falar durante a fala do Moser. Um maior detento custa para o Estado em torno de R$ 2.500 por mês. Um menor infrator sai em torno de R$ 5.600 por mês.
o custo de cada menor infrator. E a pena, ela é de 3 anos, a pena maior, ou quando atingir a maioridade, o que chegar primeiro. Então, a gente vendo lá, ou ouvindo eles falar, a gente vê a dificuldade que é o que está acontecendo com as nossas crianças, que vêm aí se ingressando no crime por não ter outras oportunidades. Em Passos, tem uma casa nova lá, que foi inaugurada, e infelizmente não tem nenhum menor lá. Não consegue manter a manutenção da casa. A estrutura física está pronta, é uma casa aí em torno de 60, 80 menor infrator, só que não tem nenhum, porque o Estado não consegue manter a manutenção da casa. Então, obrigado, senhor presidente, desculpa aí atropelar na fala. Só com relação a isso, não é que o Estado não consegue manter, não foi feita a licitação para contratação dos agentes e para compra de materiais e alimentos para estar mantendo a casa em funcionamento. Até com relação a isso, tem um requerimento também pedindo a agilização para o funcionamento dessa casa lá em Passos, que vai estar ajudando nesse sentido aí. Somente, senhores vereadores. Uma boa noite a todos, então. Eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Vão com Deus.